Olá pessoal, eu sou a Débora, sou guia de turismo aqui de Mogi das Cruzes e também proprietária da agência de turismo Quintal de Vó Roteiros e Passeios. Estou gravando esse vídeo por meio de uma ação da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, que é o projeto Turismo Virtual por Mogi das Cruzes. Então, desde já, agradeço aos gestores públicos por essa iniciativa e também a todos que estão assistindo esses vídeos. Espero que vocês estejam gostando e que logo mais a gente possa vir pessoalmente para a Serra do Itapetí, para Mogi das Cruzes, para conhecer esses lugares, ou para quem já mora aqui, que possa acessar mais esses lugares. No último vídeo eu falei sobre a Serra do Itapetí e as suas riquezas, e hoje vou falar da Serra do Itapetí e os seus caminhos. Para quem não conhece, né, a Serra do Itapetí é aquela serra que quando você está vindo de São Paulo, passa pela Mogi Dutra, a gente avista, né, a cidade. Por que a gente avista a cidade? Porque a gente está no alto, né, a gente está passando por uma serra. Então essa é a Serra do Itapetí. Também já falei no vídeo passado que ela vai desde Suzano até Guararema. Então ela pega um trechinho de Suzano, passa por toda a Mogi das Cruzes e tem um trechinho também em Guararema. E temos também em Mogi a Serra do Mar, né? Mas daí já é aquela que vai para Mogi Bertioga, né? Já é outra serra que é maravilhosa também. Mas eu vou falar da serra daqui, né? E também falando que é aqui, né? É porque eu estou nela, né? Eu estou no coração da serra. Bem aqui dá pra ver o Pico do Urubu, onde eu tô, né? E também aqui é o quintal de casa, porque desde o carnaval eu aluguei esse espaço, aluguei um chalezinho dentro do sítio Casa Gardênia. E desde então tenho morado aqui e aqui vão ter já tinham, né, muitos passeios que saem daqui. Então eu tô aqui em volta do lago, como vocês podem ver, e então tô fazendo esse vídeo nesse lugar que já né, tem todo esse contato, essa proximidade de ter esse espacinho, de estar zelando, né, por um espaço como esse, de estar sendo a guardiã desse espaço. Então para mim é um prazer imenso poder falar da Serra do Itapetí dentro dela aqui também, né? No vídeo de hoje vou falar então sobre como chegar até essa Serra do Itapetí. Então é a serra e seus caminhos, né? Então quais são os roteiros que nós temos, quais são os acessos, né? Com quem ir para a serra, como chegar, quais são os cuidados que nós temos que ter, né? O que tem para visitar aqui, como visitar isso, né? Então esse é um pouquinho do nosso tema de hoje, é o que a gente vai falar. E também vou falar sobre como eu crio, né, como operadora de turismo, né, como a gente elabora esses roteiros que começam desde o zero mesmo. A maioria dos passeios que eu organizo aqui, eles são inéditos, eles são passeios exclusivos que eu estou fazendo pela primeira vez, ou que, né, alguém está fazendo pela primeira vez de uma forma organizada, né, de uma forma com um agenciamento mesmo e uma logística toda organizada. Então, temos muitas novidades, temos muitas coisas boas e espero que vocês gostem. Primeiramente, né, eu vou, para falar mesmo da Serra do Itapetí, o que a gente faz é pedir licença para ela, né?
Então a gente pede, assim como dentro dos passeios, antes de entrar numa trilha, antes de começar, a gente sempre pede licença para a serra, né? Licença para os guardiões, para os anjos, para o que você quiser acreditar, para a natureza em si, né? Licença para adentrar a serra, ou também, no meu caso aqui, para falar dela, né? Então esse é um dos primeiros cuidados que nós temos que ter com a serra, né? E também isso falando de uma forma mais, né, espiritual, digamos assim, né? O que a gente não vê, né? Pedir licença para aquilo que a gente não vê. Mas temos também que pedir sempre licença, né, para os proprietários rurais, né? Para as pessoas que são donos das terras, donos das próprias do terreno, né, do sítio. Então se vai para uma estrada que muitas vezes é particular. Então é sempre importante você conhecer o dono ou saber quem está cuidando daquele espaço, avisar antes, né, pedir licença. E então isso é um dos cuidados que todo mundo tem que ter para não sair aí visitando qualquer lugar e tendo problema ou com pessoas ou com próprios animais, né, cães, né, que estão protegendo o local. Então isso é um dos cuidados. E claro, como agência de turismo tem toda uma logística, uma organização, né, aviso antes, muitas vezes eu incluo um valor também por essa passagem ou por visitar o lugar, né, por almoçar, enfim, por tudo que a gente usufrui desse espaço, né. Vamos falar primeiro dos locais públicos, então, né, os locais que vocês podem visitar, independente de estar com uma agência ou não, né, pode ir com a família. E alguns também são públicos, mas também com algumas restrições. Nesses lugares é a estação ecológica do Itapetí, que na verdade esse é mais ligado aos pesquisadores, mas eventualmente a prefeitura ou algum órgão público abre para visitantes, desde, né, que tenha o monitoramento deles, né, dos ambientalistas, né, dos monitores ambientais. Então é um lugar bem bacana para se conhecer um pouquinho da Mata Atlântica, para fazer trilhas, né, para estudar as espécies. E é um lugar bem legal, já tive a oportunidade de conhecer. Temos também, ali na Serra, a gente tem o Cosmos Clube, que eu não tenho muita informação sobre ele, mas é um lugar que também está dentro da Serra e já visitei uma vez, mas eu era muito nova, então eu não sei como que está hoje em dia. Mas é um lugar que as pessoas podem verificar como se associar, né, a esse espaço. Um outro, não está na serra especificamente, mas está no pé dela, que fica na beira do rio Tietê. E ele era, inclusive, a piscina desse clube, né? Ele era usado, eles cobriam, né? Eles cobriam o rio Tietê, né? Eles faziam uma proteção e a piscina era o rio Tietê, desse clube, que é o Clube Náutico Mogiano. E nele também tinham competições náuticas, né, de canoagem, e até hoje está aberto tanto para quem quiser se associar ao clube ou para quem tem a própria faculdade. E um lugar que eu posso falar com muita propriedade é um outro clube que, para quem está, né, em Mogi, subindo a serra do Itapetí para sentido Mogi Dutra, vê à direita um clube que fica ali, fica bem no pé mesmo, fica bem encostado, assim, bem onde começa a Serra do Itapetí, que é o Clube Vila Santista, que a gente fala que é o clube da natureza, né? E ele eu posso falar com muita propriedade porque eu vivi a minha infância e a minha juventude, né, a minha adolescência nesse local, no Vila Santista, e tive né, um privilégio muito grande de estar lá e sou muito grata por ter tido contato tão próximo com a Serra do Itapetí desde pequena através desse clube, né, através de tudo que tinha nesse clube, tudo que ele oferecia. E hoje também, para quem quiser se associar, é um lugar muito legal, principalmente para quem está chegando em Mogi, né, tá vindo morar para cá, é um lugar legal para se ficar, né? Ou para quem está vindo de São Paulo, você pode deixar o carro ali, pode eventualmente tomar um café, almoçar ali e conhecer a serra através do Clube Vila Santista. Mais para cima do Clube Vila Santista tem o Tênis Clube, né? Então, para quem gosta de jogar tênis e para quem gosta de também ele fica bem no comecinho da Serra do Itapetí.
Subindo a serra ali, né, outros acessos que nós temos é passando pela Casa do Queijo, à direita a gente tem a Estrada da Moralogia. Entrando ali a gente tem infinitos sítios, né, muitos, claro, são todos particulares, porém muitos abrem para o turismo rural, ou abrem para o day use ou locações mesmo. As pessoas, né, podem alugarem o sítio para passar o dia, para passar o final de semana. Então ali você já vai vendo as placas de quantos sítios tem por ali. Tem a Estrada Jatobá, que é onde fica aqui onde eu tô, né, que é o sítio Casa Gardênia. E tem muitos outros sítios por aqui. Espaço para camping, espaço para hospedagem também, aluguel de chalé. Tudo isso tem aqui nessa região aqui da Moralogia, que é o bairro do Jardim Vieira, né? E depois indo mais para frente, a gente tem o bairro do Tabuão, e lá tem uma estrada que vai até o Orquidário, e também tem o Rancho São Miguel, que eu vou falar um pouquinho dele também mais para frente. Então ainda já é sentido já quase chegando em Arujá, mas é um lugar que também traz um pouquinho da Serra do Itapetí, é um acesso para a Serra do Itapetí também, através do Tabuão. Tem também o Mosteiro Calmadolense, né? Para quem está vindo de São Paulo consegue ver umas placas, um pouquinho antes do condomínio Aruã, que também é bem bonito, né? Tá bem no pé da serra. E são esses os lugares que a gente tem por aqui. Então, voltando um pouquinho mais aqui pro lado da perimetral de Mogi, né? Assim que você chega na cidade, à esquerda você vai continuando e também já tem umas placas para vários acessos. A gente tem a Cruz do Século, que é a do Clube Vila Santista e do Tênis Clube, que vai até o Pico do Urubu, que é o atrativo principal, né, mais conhecido entre as pessoas. Depois a gente tem uma outra estrada que vai até o Parque Municipal, né, o Parque Natural Municipal, que antigamente ele era muito conhecido, né, tinha o teleférico, tinha o pedalinho, e hoje é aberto para visitação, porém com agendamento, alguns dias, a maioria com agendamento, mas alguns dias eles abrem eles deixam aberto, as pessoas podem chegar até lá, né, através da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. E também a gente seguindo um pouquinho já para o bairro do Jardim Maricá, Rodeio, a gente tem aquele antigo pesqueiro do Rubinho, né, que é o que hoje chama Pesqueiro Cantão da Serra, se eu não me engano. Depois ali tem até uma cachoeirinha e tal, e também ali era a antiga estação de água também, né, que Mogi inteira era abastecido pelas águas da Serra do Itapetí, né? Então ali já é um trechinho também do Parque Municipal. Uma das ideias é a gente fazer a visita ao parque através desse acesso também, né? Algo que está sendo criado aí também. Seguindo então a perimetral, a gente já vai chegar no bairro do Rodeio, e ali tem o acesso onde a gente passa pelos predinhos, né? A gente tem acesso ao sítio Águas da Mata, por exemplo, que recebia, pelo menos para turismo rural. Agora a gente, né, precisa rever como está sendo esse acesso. Ali tem uma cachoeirinha também, mas é uma propriedade particular, lembrando, né? Precisa conhecer mesmo os proprietários, ou ir com uma agência, né, que esteja organizando para esse local. E seguindo reto, a gente também tem o acesso para a Pedra do Lagarto, que também é uma unidade de conservação, né, uma RPPN também. Então seria um outro caminho para adentrar a serra. E eu vou falar dos roteiros que eu faço nele também. E basicamente assim, por aqui é isso. Depois a gente passa pela Estrada do Beija-Flor, que daí já é mais pro Serra do César de Souza, Botujuru, vai passando por outros bairros sentido Guararema. Então, desde que você chega em Mogi, pega a perimetral e vai até Guararema, você sempre vai beirando a Serra do Itapetí à sua esquerda. Então esse é um dos principais acessos. E ali tem infinitas estradas. Em cada estradinha que você entrar, ou vai ter sítios, ou vão ter restaurantes. Por exemplo, a Estrada do Beija-Flor, que tem o restaurante Recanto da Serra, que é muito bom, muito bacana, que eu sempre levo os turistas para lá. Eles também alugam para pousada ou suíte para passar a noite. Vale muito a pena.
e até Guararema vão ter muitos outros, né? Eu não conheço todos, mas eu conheço muitos, né? Então cada estradinha que você vai tem algum conhecido, e aí que eu vou contar que é o próximo passo agora, que eu vou falar sobre os roteiros. Então, antes de eu começar a contar quais são esses roteiros, eu vou explicar um pouquinho como, né, eu organizo esses roteiros, como esses roteiros chegam, né, como eles são criados, como eles nascem, né? Então, existem muitas formas disso acontecer. Um deles é através de um grande parceiro meu, que é o meu tio Robson, né, que ele é o desbravador desses caminhos do Itapetí, assim, ele é ciclista, né? Então ele anda para cima e para baixo, digamos assim. Ele visita muitas estradas, em um dia ele faz praticamente consegue fazer todas as estradas. Ele tem até um roteiro que são praticamente todas as estradas, desde Guararema até aqui no bairro do Jardim Araci. Então, ele que é o desbravador, e ele vai trazendo pra mim: olha, Débora, conheci tal estrada. Aí ele vai me mandando as fotos das paisagens, eu falei: nossa, beleza, vamos conhecer então. Aí eu procuro saber quem são os sítios que são próximos, né, pra gente ter um sítio que a gente vai servir de base, ou seja, onde vai começar esse roteiro. Geralmente nesse sítio a gente pede pra ser servido um café da manhã. Muitas vezes eles nunca fizeram isso, né, as propriedades, mas daí a gente dá toda a orientação, né, passa tudo que é necessário, tudo que os turistas gostam, né, ou tudo que as pessoas que vão passear gostam. E também se for para deixar ou a van, ou se as pessoas estiverem indo de carro, que eu faço também passeios, né, para população local. A gente tem um lugar para deixar o carro com segurança, né, para ter toda essa estrutura. Então, esse é uma das formas com que eu organizo os roteiros, com que eu monto. Outra forma também é através da próprio pedido das agências de São Paulo, né? Uma das agências que eu trabalho em São Paulo, que é a minha grande parceira, é a agência Caminhos e Caminhadas. Eles fazem caminhadas de longa distância, 10, 15, 20 quilômetros, e eles fazem aqui em locais próximos, né? Mas também eles fazem para o exterior, né? Então o caminho de Compostela, esses outros caminhos mais famosos, e usam aqui até como um treinamento também, né? De fazer em um dia. Algumas pessoas vêm até com mochila pesada para já ir sentindo essa resistência. Então eles me pedem, né, os roteiros, e também eu vou organizando a partir do perfil que eles querem. Então essa também é outra forma, né? Uma terceira forma é através vindo dos próprios proprietários, né? Então às vezes um proprietário rural entra em contato comigo, conta como que tá o que eles têm de atrativos no seu sítio, né? Quais são as estradas próximas, quais são os caminhos próximos, como chegar. Eu faço a visita e acabo montando um roteiro em cima daquele sítio, né? Em volta daquele sítio, seja chegando e voltando por ele mesmo, seja só saindo dele e parando em outro sítio também. Então essa é uma das formas. E também não deixo também claro que é uma das minhas principais, né, é através da minha própria intuição, né? Então vem muito assim, através de sonhos, né? Eu tenho muitos sonhos com locais, assim, e às vezes eu tô andando e eu falo: nossa, eu sonhei com esse lugar, conheço esse lugar. Ou alguém fala comigo e quando eu chego, né? Ou acontece o contrário, né? Ou eu vou no lugar, legal, gostei do lugar. Passou, depois eu sonho com aquele lugar e começo, aí eu acordo e falo: nossa, preciso montar esse roteiro, né? Então, muitas vezes a elaboração do roteiro vem através da intuição mesmo, dos sonhos, de algumas mensagens que aparecem. Às vezes é muitas pessoas falando daquele lugar, aí eu já percebo que é um sinal: opa, tem muita gente falando, então pode ser um caminho aí. Então, isso é uma das formas com que eu organizo. Bom, feito a venda então, né, fechado a data do evento, o que a gente faz?
A gente visita no dia anterior, né? Eu principalmente visito o roteiro para ver se não teve nenhum imprevisto, se não caiu nenhuma árvore, se não teve nenhum deslizamento, se não choveu, né? Se teve alguma coisa desse tipo. E isso já aconteceu, eu fui visitar no dia antes e a gente teve que mudar o roteiro assim no dia, porque tinha uma árvore caída no meio e daí não dava pra van passar e nem para as pessoas. Então a gente teve que mudar o roteiro, que foi um entre César de Souza e Sabaúna, que tem muitas possibilidades de chegar a Sabaúna através de César. Então a gente conseguiu mudar e ficou muito mais bonito, inclusive, o roteiro, ficou bem legal. Então isso é uma das coisas que a gente faz no dia antes e depois chega no dia do passeio, né? Então eu vou como guia de turismo e já sabendo de todo o preparo, né? Já conhecendo todos os parceiros, o local, então por isso que pra mim fica muito mais fácil guiar, sendo também a pessoa que está elaborando o roteiro, que conhece. Então é assim que são feitos os roteiros. Então, pra gente dar continuidade, eu vou falar quais são os roteiros que nós organizamos através da Quintal de Vó, roteiros e passeios. E o primeiro deles é um que vocês já viram no vídeo anterior, e tem até um vídeo dele, somente ele, eu chamei, geralmente eu coloco um nome no roteiro para trazer uma intenção nele, né? E o nome desse roteiro eu chamei de Caminho de Volta. E Caminho de Volta poderia ser qualquer lugar, né? Mas a gente trouxe bem a intenção que a gente estaria resgatando historicamente, né? Esse ato de sair da cidade e ir de volta para casa, que é a zona rural. Então muitos dos nossos antepassados viviam na zona rural. Então ir para a cidade e fazer o caminho de volta a pé por estrada de terra era um caminho de volta. Estou voltando para casa. Então isso foi um dos motivos de eu ter chamado esse roteiro de Caminho de Volta. E o outro foi para a gente pensar no nosso caminho de volta interno, na nossa vida, né, como pessoa. Então, até na antroposofia diz que a gente tem várias fases, mas um dos seteiros é esse caminho de volta, né, a gente voltar para as nossas origens, resgatar, né, a nossa essência, o que a gente veio fazer aqui. Então, durante a caminhada, eu sempre coloco essa intenção antes para quem quiser, né, se lembrar desse caminho de volta internamente. Bom, então, o que é esse caminho? O que é esse roteiro? Então, esse roteiro começa do Vila Santista, um dos lugares, né, do clube, e a gente vai caminhando pelo Jardim Araci e passa até a Gruta Santa Terezinha. A Gruta Santa Terezinha, para quem não conhece, né, e ela tem uma lenda também bem bacana, e até hoje nós temos procissões. Eu fui na última procissão, levei algumas pessoas, né, para conhecer essa parte religiosa também, né, da fé, essa cultura popular e claro, religiosa, né, então as pessoas, os idosos, né, caminhando, eles fazem essa procissão, né, até a gruta, então é um caminho já percorrido também, e dali a gente continua e chega até o começo da estrada da Moralogia e pede permissão, claro, também geralmente deixo uma contribuição pro dono da propriedade que está a cachoeira, então a gente passa por dentro da propriedade dele e tem uma cachoeira muito gostosa que ele não abre para o público, mas se for com agendamento dessa forma, tendo essa guiança, ele deixa a gente entrar e vale muito a pena. A gente toma um banho ali e saindo dali a gente segue pela estrada do Jatobá, que tem esse nome inclusive porque tem o Recanto Jatobá, né? E Jatobá não é por conta da árvore, é o sobrenome do proprietário, né? De um dos sítios, mas tem vários sítios aqui. E um deles, que é o que eu tô agora, é o sítio Casa Gardênia, e a gente encerra aqui, almoça aqui, né? E faz o encerramento nesse local. Então, esse que eu chamei de Caminho de Volta. Então, esse é o primeiro roteiro. O segundo roteiro, né, dando até continuidade a esse que a gente tá, então a gente se encontra aqui no sítio Casa Gardênia,
segue reto, né, como se fosse continuar pela estrada, entra num lugar com bastante capim alto, né, até um desafio passar por ali por conta do capim alto. Então a gente passa por ele. A subida não é muito íngreme, só tem um pequeno trecho de subida, só que depois que abre essa parte, né, a gente visualiza um terreno descampado, mas com muitas pedras. Então faz jus ao nome, né, desse roteiro, ao nome da Serra do Tapeti, né, que é Caminho das Pedras. A gente passa por esse roteiro, caminha 1,5 km, não é muito, é um roteiro bem tranquilo. Depois chega de novo naquela mesma cachoeira que eu falei do roteiro anterior e volta por outro caminho, que é o caminho da estrada do Jatobá, que é o caminho comum. Então faz um pequeno circuito, dá aí em torno de 5 km mais ou menos. O caminho de volta dá em torno de 9 km, então esse é bem mais curto. Aí o que eu faço? Não são somente 5 km, né? A gente começa aqui com uma meditação guiada, né, através de instrumentos musicais. Muitos desses instrumentos são da tradição nativa, né? Flautas nativas, tambor, para que a gente consiga ter uma conexão mesmo, para a gente trazer essa conexão, tanto com o elemento terra, né, quanto com os outros elementos, né, fogo, água, ar e com o nosso próprio corpo. Então a gente já começa o roteiro, né, tomando um cafezinho aqui e fazendo essa meditação guiada. E o nome desse roteiro, muitos já devem ter visto alguma divulgação, chama Trilha Sonora, porque ele é um roteiro guiado e eu faço em parceria com o Luiz Menezes, né, que ele é terapeuta do som. E o primeiro que a gente fez também, a gente teve a participação de uma convidada que também trabalha em terapia do som, que é a Dani Batista, e ela esteve com a gente também. E além de, as pessoas sempre podem também contribuir com algo, né? Então a gente faz essa meditação aqui, depois segue caminhando, faz umas paradas nessas pedras, também tem um momento de pausa, um momento de trazer uma introspecção, de ficar quietinho no canto. Tem gente que prefere ficar quieto o roteiro inteiro, né? Só sentindo. E é isso, é um roteiro bem tranquilo, ele dura em torno de meio-dia, né? Acaba em torno de 1h da tarde. Aí a gente toma um banho de cachoeira, depois vem voltando bem tranquilo. Então esse é o roteiro que chama Trilha Sonora, que eu vou mostrar as fotos aí, alguns vídeos para vocês também. Um terceiro roteiro seria o Circuito Pico do Urubu. Ele eu nunca fiz com o público final, só fiz com o reconhecimento, com amigos próximos. E ele dura um pouco mais, né? São 11 quilômetros de caminhada e exige uma maior resistência, né? Não só pela distância, mas por ser muito íngreme, né, esse caminho. Então eu chamo de Circuito Pico do Urubu. Então a gente faz, o começo dele é esse mesmo da trilha sonora, que passa por essa área descampada, né, por meio de pedras. Depois a gente volta como se estivesse indo sentido a Gruta Santa Terezinha, entra na estrada Cruz Verde, sobe. Aí é só subida daí. Aí vai subindo, aí entra dentro de um sítio de um parceiro, também com autorização, tá? Abre a porteira, tudo. Passa por um pasto e vai subindo. Dali dá pra ver já aquela bandeirinha do Pico do Urubu. Aí a gente vai subindo por esse pasto, tal. E chegando ali tem que tomar bastante cuidado, porque esse já chega, é um roteiro que muitos ciclistas fazem, né? Então sempre é bom ter alguém lá em cima pra ver se não tá descendo nenhuma bicicleta. Sempre tomar cuidado com isso, né?
para não, né, não ter nenhum acidente. E esse trechinho foi até os ciclistas que fizeram, né, que montaram os mountain bikers, né, porque é de montanha mesmo. Então vai subindo, 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 alguns trechos bem íngremes que dá quase para ir, né, escalaminhando, digamos assim, mas é tranquilo, assim, devagarzinho, respirando, né, e daí vai olhando para trás, uma vista maravilhosa, maravilhosa assim de toda a serra, e chega até o Pico do Urubu, bem onde o pessoal desce de parapente mesmo. Chegando ali, a gente fica um pouquinho, né, tem o mirante do Pico do Urubu, a gente fica um pouquinho nele, né, curte um pouco, meia hora, 40 minutos, e desce, né, aí a gente desce por uma outra estrada, que é a estrada, muitos ciclistas chamam de Estrada do Aranha, que passa por baixo da rede, né, da fiação que a gente consegue ver do Pico do Urubu, e ela cai exatamente aqui na Casa Gardênia de novo. Então é um circuito que a gente faz, a gente não passa pelo mesmo caminho e não passa pelo caminho das pessoas de carro, né, do caminho que muitos conhecem vindo lá de Mogi. Então já é um circuito que começa aqui na Moralogia, né, nessa região do Jardim Vieira. Então esse é o roteiro do circuito Pico do Urubu. Esse eu não fiz ainda, mas ele é um dos roteiros que eu decidi falar aqui porque eu sonhei com ele. No sonho falava assim, olha, não esquece de falar da igrejinha São Judas. E eu fiquei com esse nome na cabeça, mas eu não sei se essa igreja chama São Judas. Eu tentei procurar no Google, mas eu não sei, que é uma igrejinha que fica na estrada da Moralogia, próximo ao sítio Verona. É uma igrejinha que eu passo em frente e vejo, mas eu não me recordo o nome. E no sonho veio São Judas. Se não for, peço desculpas. Então o nome desse roteiro são o Circuito das Capelas Rurais. Aqui em Mogi a gente tem vários circuitos de capelas rurais. Eu costumo fazer muito na região da Vila Moraes e Itaiaçupeba, que é na estrada Santa Rita, né? A gente visita umas 3 capelinhas lá. Eu faço também lá em Itaiaçupeba, entre Biritiba Sul, que tem a Capela São Sebastião também. E esse roteiro eu nunca fiz ele a pé, já fiz de carro, que poderia tanto sair aqui do sítio Casa Gardênia, passando pela Estrada da Moralogia, visitando essa capelinha que fica na Estrada da Moralogia e depois indo até a Capela Santo Alberto, que é uma capela muito antiga, né, de taipa, uma gracinha essa capela. Eu adoro, assim, eu vou muito nas festas que tem lá, porque eu tenho vizinhos que são festeiros muitas vezes, amigos, que costumam ir muito lá e a paisagem é muito bonita. Daqui da Casa Gardênia dá 13 quilômetros, mas um outro roteiro um pouco mais perto e que ficaria muito, né, que daria 10 quilômetros, ficaria bem bacana, seria saindo do começo da Estrada da Moralogia no Sítio Essencial, que é o sítio de umas amigas nossas, né, e elas também têm toda uma estrutura para receber pessoas, para tomar um café da manhã, com alimentação orgânica. Elas também trabalham com terapias, então daria para fazer um circuito saindo do sítio delas, passando pela capelinha e caminhando tranquilamente, indo até Santo Alberto e depois retornando com transporte, né, para cá. Ou ir e voltar, mas daí seria, se for de bicicleta, né, 20 km seria, para muitas pessoas seria tranquilo, mas a pé 20 km até dá para fazer, mas seria um pouco mais puxado. Então essa seria uma opção, né? Ou se não, tomar um cafezinho lá, ir para Santo Alberto, se tiver no dia de festa, a gente almoça lá, né? Ou se não, de lá da Capela Santo Alberto, a gente segue pela estrada do Beija-Flor, porque tem 2 acessos para Santo Alberto, tanto pela Moralogia, ou para quem está em Mogi, mais para a área de César de Souza, compensa muito mais ir pela estrada
do Beija-Flor. E daí alguém buscaria a gente, né? Teria um transporte para buscar a gente e passando pela estrada do Beija-Flor. Daí poderia almoçar ali no Recanto da Serra, que fica nessa estrada também. Então tudo é possível, né? Dá para fazer esse roteiro. Então seria o Circuito das Capelas Rurais. Fora outras capelinhas que a gente vai encontrando por aí, né? Tem muitas capelas dentro de sítios que a gente não conhece, capelas particulares, mas que vale muito a pena a gente visitar. Essas capelas são muito, para mim, significativas, não só por tem todo o acervo, né? A maioria das imagens vieram de Portugal, vieram da Espanha, Itália, mas não só por isso. O que mexe bastante comigo e com as pessoas quando vão nessas capelas é a recepção dos familiares que zelam por essa capela. Então, geralmente, eles estão já na terceira geração, quarta, quinta. Então são capelas que os avós deles construíram e eles até hoje mantêm, né? Mantém erguida a capela e cuidada, né? Porque precisa ter todo um cuidado, uma manutenção. E às vezes está num terreno grande que poderia ser vendido por um sítio, né? Alguma coisa, e eles não vendem porque tem esse valor histórico, esse valor emocional. E, claro, toda a egrégora ali religiosa, né? Aquela coisa que eu já falei, que a gente não vê, mas que a gente sabe que tem nessas capelas. Então, às vezes, para quem quiser, eu falo, gente, se vocês quiserem levar uma vela, né? Eu deixo sempre o donativo também, né, já incluo até no valor do grupo, para deixar também para que ajudem a manter, né, as capelas abertas e restauradas, né. Então, esses circuitos das capelas rurais são bem bacanas. E tem outras por aí que eu já vou contar nos próximos. Bom, um outro roteiro que eu faço aqui na Serra do Tapeti, ele já não é a pé, mas daria para fazer a pé também, é a cavalgada na lua cheia. É bem especial esse roteiro. A gente tem acesso através do Tabuão, né, da estrada do Tabuão do Paraty, se eu não me engano. Que vai até o Orquidário Oriental, né? Mas a gente entra numa das estradinhas e vai até o Rancho São Miguel. O Rancho São Miguel, ele é um espaço de referência, né? Em educação equestre, né? Eles têm uma filosofia de horsemanship, que é a relação homem-cavalo. Os cavalos todos, né? São cavalos de raça mesmo, né? Cavalos muito bem cuidados. Então, para quem quiser fazer cursos, aprender a cavalgar ou até mesmo, né, ter um cavalo e quer deixar num lugar que saiba cuidar mesmo, né? Esse é o lugar. Ele tem mais de 80 cavalos. A última vez ele tinha 83 cavalos. Então, é o seu Zé Luiz, é um senhor muito respeitado na região, né? Um senhor de muita fibra mesmo, digamos assim, ele e sua esposa. Então a gente faz um roteiro que chama Cavalgada da Lua Cheia. Às vezes calha de não dar certo ser na lua cheia por conta da data ou por conta de tempo, então pode ser uma cavalgada noturna também, que também é muito bonito, porque a gente pode ver as estrelas. Então a gente começa mais ou menos umas 6 horas da tarde, a gente faz um alongamento, ele dá toda uma orientação, uma explicação mesmo do que é esse mundo, esse universo dos cavalos. A gente faz um alongamento, né? Esse é um roteiro para muito pouca pessoa, então no máximo 7 pessoas nesse roteiro. Os cavalos saem só uma vez por dia, então não é um roteiro que daria para, não é um passeio, né? Que a gente vê de muita gente saindo com o cavalo o tempo todo, né? Sai e volta, depois outra pessoa vem e volta. Não, os cavalos eles têm, né? Eles só podem sair uma vez por dia. Então tem todo um cuidado, então é um roteiro bem curto. Então a gente faz uma cavalgada, primeiro a gente faz um treinamento no redondel, então ele explica como faz, então pode ser para iniciantes, pessoas que nunca cavalgaram, porém não pode ter medo, né? Precisa já ter um certo entendimento ali desse mundo, né, dos cavalos. Mas para quem tiver com medo e quiser mesmo, ele tem um curso para isso, né, específico para essas pessoas. Esses cavalos, assim, em minha opinião, assim, mas não só minha opinião, mas tem um estudo disso, né, eles são
assim, eles estão a serviço ali muito de autoconhecimento da pessoa, né? Não é um simples passeio, eu sempre deixo bem claro isso para as pessoas, claro que para quem estiver aberto a isso. Ele é um cavalo que, os cavalos, eles, claro que com a condução do dono, né, do proprietário, ele que conduz, ele e seu funcionário, mas o cavalo acaba sendo um espelho das suas próprias emoções, então a gente acaba escolhendo, ele acaba escolhendo o cavalo certo para cada pessoa e a gente acaba entendendo certas atitudes ou certas ocorrências, né, dentro desse percurso. Então a gente caminha pela estrada mesmo, do lado de fora do sítio, um percurso de 8 quilômetros. A gente vai até o Instituto Moralogia, não entra, né, mas até esse instituto, e faz um retorno por outra estrada que dura aí mais ou menos 1h30. Depois a gente tem um caldinho bem gostoso e pode voltar para casa. Esse roteiro é bem bacana também. Agora, saindo um pouco desse lado aqui da Estrada da Moralogia, da região do Jardim Vieira, do Tabuão, né, que a gente falaria que é o outro lado da serra, voltando mais para o lado de Mogi, né, o lado que a gente começa ali pelo Vila Santista, né, por esse lado aqui, a gente tem a tradicional subida ao Pico do Urubu, né, que muitos já conhecem, que pode ser feito de carro, de moto, de bicicleta, a pé, né? Mas muitos conhecem, mas não fizeram a pé. Dizem que alguns ficam preocupados com realmente a questão da resistência, e é para ficar mesmo. São apenas 3,5 km, mas de subida íngreme, né? Aí a gente está de 1.100 metros de altitude, né? Mogi está 700, então tem um desnível bem alto e uma região, uma parte que ou você vai bem devagarzinho, né, se você não tiver resistência, ou tenta treinar antes, caminhada, né. Quando eu subi lá de bicicleta, eu treinava muito com a marcha pesada no centro da cidade mesmo, ia trabalhar e voltava com a marcha pesada, depois eu consegui subir o pico com mais, digamos assim, mais resistência, né. Mas é um roteiro que para muitos tem que tomar cuidado mesmo, né? Se tiver com problema no coração, essas coisas, tem que tomar cuidado, né? Não dá para sair fazendo, né? Tem que ter uma avaliação médica antes, né? Minha opinião, tá, gente? Aí cada um vai ter também sabe o limite do corpo. Bom, a tradicional você pode fazer então pela estrada Cruz do Século, que pra mim é a mais bonita, que ela começa do Vila Santista, passa pelo Tênis Clube, passa pelo Abecar, depois segue o caminho normal, né, até o Pico do Urubu. Ou também, no meio dessa estrada, aí também eu peço um super cuidado e peço licença também para essas pessoas, para os ciclistas, né. É um grupo que eu esqueci o nome deles, não sei se é Clube Amigos da Bike, eu os conheci, mas eu acabei não guardando o nome desse grupo. Eles que criaram uma trilha que vai até o Pico do Urubu, chama Trilha da Onça. Mas eu peço muito cuidado se alguém for por acaso a pé, que ela é muito íngreme e o pessoal desce de bicicleta, então é o pessoal de mountain bike, então precisa ter alguém lá no início, que é lá no Pico do Urubu, para saber também se eles estão descendo, né? E se estiver descendo, eu aconselho não fazer bicicleta e pessoas ao mesmo tempo, porque eles descem uma velocidade muito alta mesmo, é quase que uns barrancos assim, né? E para quem está subindo a pé, também precisa ter resistência, porque são caminhos e muitos não dá para ir sozinho, então se for também é bom levar equipamento, tá com tênis antiderrapantes, de preferência corda, porque tem uns barrancos. Então eu tô contando que ele existe, mas mais no sentido de para a gente ter mais cuidado do que de fato utilizar essa rota. Mas ela é muito, muito, muito bacana, assim. Então vai até o Pico do Urubu e pode voltar pelo mesmo caminho, ou sobe por lá, volta pro Aranha, mas aí tem que ver essa questão da logística também, como vai ser. Então essa é a tradicional subida ao Pico do Urubu. O próximo roteiro também é um dos meus favoritos. Ele
Eu lancei ele no dia do aniversário da cidade de Mogi das Cruzes, né, dia 1º de setembro, mas daí teve uma chuva e a gente acabou fazendo no dia 7 de setembro. Por que eu cancelei? Porque por conta da forte chuva, o caminho poderia estar muito, né, escorregadio, então tinha que tomar cuidado mesmo. Então a gente acabou cancelando no dia do evento e fazendo no sábado seguinte, que era 7 de setembro. Mas valeu muito a pena. Então esse roteiro eu chamei de Travessia da Serra do Itapetí, porque ele começa do lado de cá, né, do lado do bairro do Rodeio, ele sobe até um ponto bem alto e desce do outro lado, então é como se a gente fizesse uma travessia, né. Também tem em torno de 10 quilômetros até o restaurante final que eu faço. Mas ele também tem alguns obstáculos que dá para tomar cuidado, mas ele não é tão íngreme igual o Pico do Urubu. O local então que a gente acessa, a gente entra por uma trilha fechada e vai até a famosa, para alguns, para outros nem tanto, Pedra do Lagarto, né? A Pedra do Lagarto, ela é uma pedra que tem um mirante muito bonito do outro lado, né, da região digamos assim, ali do Botujuru, né, sentido Guararema, então a gente tem uma visão dessa região. E é mata fechada, então, mas esse é um ponto alto. Depois a gente segue descendo por uma trilha. Essa trilha não é uma trilha, né, de muito cuidada, assim, digamos assim, não é manejada, né, para caminhantes, então tem que tomar muito cuidado pelo desnível do solo, né? Então muitas vezes passa por conta das chuvas, o solo acaba tendo, né, muita erosão, então tem que estar com um sapato, de preferência com bota, que proteja o tornozelo, porque em muitas partes a trilha tem muito desnível, né? Não é uma trilha plana, igual muitos estão acostumados. Então tomar bastante cuidado. E muita lama também, se estiver próximo da época de chuva, né? Por ser muito úmido. Mas é uma trilha maravilhosa. E no final dela a gente passa por um riachinho, então tem umas horas que tem que pular uma pequena parte com uma pontezinha, assim. Então tem que estar com pessoas, né, que conhecem, né, para um ajudar o outro. E passa por um riachinho, pode lavar a mão e tal. E depois é a grande surpresa, que é a parte que você chega no Vale das Pedras, muitos conhecem como Vale das Pedras. Chegando lá é aquela grande surpresa de você olhar aquela paisagem com muitas pedras, aí o pessoal, cada um vai escolhendo uma pedra, a gente faz um piquenique, né, muitas vezes, porque é uma trilha extensa e demorada, né, acaba sendo demorada, então às vezes é meio-dia, a gente ainda tá lá no Vale das Pedras, então eu sugiro sempre que leve nessa trilha não só frutas, né, barrinha de cereais, castanhas, mas leve também um lanche, né, um pouco mais, assim, que dê mais saciedade do que somente as frutas e água, é claro. Então tem todo um cuidado também o que levar, né, para as pessoas o que levar. E é muito bacana esse roteiro. A gente segue por uma... Tem muitas árvores que eu falo que são as esculturas, né? É muito bonito, eu sou apaixonada por esse roteiro. Depois a gente passa por um lago, daí vai seguindo estradinha, né? Até chegar ao estado do Beija-Flor. Chegando lá, a gente exaustivamente chega até o restaurante Recanto da Serra, que tem uma comida maravilhosa e ela é super democrática, porque varia o preço desde um prato feito de R$15, né, até uns pratos mais elaborados, que o chefe de cozinha de lá é muito bom, conhecido, né, para muitos, e que varia aí R$100, R$120, porém você pode dividir 4 ou 5 pessoas, porque vem bem servido. Aí ali a gente pode pegar ou um ônibus público, ou chamar um aplicativo, ou se tiver com uma agência mesmo, né, de São Paulo, a van ou o micro-ônibus fica nos aguardando lá, ele faz a volta e nos espera lá. Então é um roteiro bem legal, Travessia da Serra do Itapetí. Enfim, mais um roteiro, né, que eu não
testei ele com o público final ainda, com os turistas, mas por conta da pandemia. Ele acabou sendo adiado. Ele ia acontecer agora em abril e a gente acabou chamando ele de Travessia Mogi-Guararema via Capelinha. Os ciclistas também devem conhecer esse roteiro bem, e essa capelinha também, mas nunca vi pessoas caminhando por só as pessoas moradores locais, assim, mas grupos organizados, eu não sei se conhecem essa rota. E ela é muito bonita, eu já fiz parte dela de carro e parte a pé. Deu aí em torno de 9,5 km, quase 10. E ela sai ali da estrada Itapetí do Salto, que fica no bairro do Botujuru. E daí, por que chama Mogi Guararema? Porque ela começa em Mogi, só que pela Mogi, quando você está indo para Mogi Guararema, fica à esquerda, né? Então quando você vê uma capelinha branca, entra nela. Ali eu conheço os sítios que são dali, mas eu tenho uma parceira que pode recepcionar a gente, né? Que a gente vai fazer o café da manhã nesse sítio. E depois a gente vai seguindo, passando subindo, né, pela estrada, até a estrada ficar bem fechada, por isso que eu tive que ir até de carro 4x4 por conta disso. Vai subindo, ela vai ficando fechada, chega até o topo, lá não tem um mirante, assim, igual a Pé do Lagarto, mas você vai subindo e depois começa a descer. Aí passa por uma capelinha, que os ciclistas chamam de capelinha azul, é uma capelinha Santa Cruz, os moradores locais me falaram. E depois a gente segue, até cair numa estrada rural. E a paisagem é muito bonita, então ele não tem um lugar que você pra né, ficar ali numa pedra, mas você, só por toda a paisagem, ele lembra muito os vales, né, os vales mineiros que eu falo, né, de Minas Gerais. E é muito bonito, porque daí aí já começa a chegar do lado de Guararema, já é divisa Mogi-Guararema ali. Aí vai descendo, aí você pode retornar por essa estrada e voltar para Mogi-Guararema, só que lá mais próximo de Luiz Carlos, tem o restaurante Recanto do Convento, aquela fazenda São João, né? Então sai naquela estrada ali, tem até uma plaquinha, divisa Mogi-Guararema. Ou se não, quando eu tô com turistas, né, que vem de São Paulo e quer passar o dia até o final do dia, que é o caso desse grupo que ia ser em abril agora, a gente vai seguindo reto, seguindo por uma outra trilha, até adentrar mais a fundo mesmo e ir até o sítio São Benedito, da família Pacito. E lá tem um lugar, né, uma estrutura muito bacana, tem moinho de farinha, né, moinho d'água. Eles têm umas trilhas, tem um pomar maravilhoso, fogão a lenha, então eles vão preparar um almoço bem caipira, né, pra gente. Tem um pequeno museu, falando museu, mas assim, uma pequena área ali com objetos antigos. Então esse é o roteiro da Travessia Mogi-Guararema, né? Mas dando continuidade até no próprio nome, né? A gente, isso é dentro da serra, mas a gente tem outros roteiros que muitos conhecem pela Rota da Luz, né? Que sai aqui de Mogi, sai da Estação Estudante, mas eu faço muito esse roteiro com o pessoal saindo de César de Souza, beirando a estrada de ferro, né? E indo até Sabaúna. Depois, chegando em Sabaúna, a gente passa por Luiz Carlos. Em Luiz Carlos a gente segue até Guararema. Então esse roteiro já dá aí uns 24 quilômetros. Ele já é mais extenso, mas digamos que o primeiro trecho do Rota da Luz. E nesse caminho dá pra fazer muitos outros, assim, muitas estradinhas que se dá uma quebradinha aqui, chega lá. Ele fica ali no pé da Serra do Itapetí, mas já é um pouco do outro lado, assim. Então, eu acho que é isso, gente. São esses roteiros por enquanto. Claro que eu faço muitos outros em Mogi, então eu falei aí quase 10 roteiros, mas só aqui na Serra a gente tem roteiros no Centro Histórico, a gente tem roteiros da região da Serra do Mar, até a Supeba, muitos outros lugares. Então, esse é só um pouquinho, né, para vocês conhecerem.
Espero que daqui pra frente possa ser mais acessível, né? Que as pessoas possam visitar mais. Eu estou muito aberta a fazer esses roteiros para famílias fechadas. Então, se tem uma família com 5 pessoas, grupo de amigos, grupos, amigos da empresa, porque é um tempo que a gente tem, a gente vai conversando na caminhada, a gente, né, tem esse tempo mesmo, né, de ir apreciando a paisagem, lembrando de coisas antigas. Então é legal quando vai família, né, que vai contando pro filho, pro neto, vai as gerações. Dá para colocar carro de apoio, né, dá para um idoso, alguém que tem alguma dificuldade de caminhada, né, ir caminhando de carro de apoio por alguns trechos. Então, assim, que a caminhada seja bem leve. E tem os roteiros que não precisa ser em estrada exatamente, que pode ser só dentro dos sítios, né? E dá pra família inteira ir com o próprio carro, né? Eu sei que daqui pra frente vai ser mais desafiador esse lance do grupo, né? Então, que a gente consiga fazer isso de uma forma bem protegida, né? De uma forma bem segura mesmo, e que todo mundo, né, tenha esse contato, seja saudável para a mente, para o corpo e para o espírito das pessoas. Fico aqui então com o vídeo Serra do Itapetí e seus caminhos. Agradeço a todos, espero que vocês comentem, que vocês gostem, que vocês apreciem. Até a próxima. O próximo roteiro é sobre as interações que nós fazemos aqui na Serra do Itapetí.